No nosso curso nós vamos falar sobre Ashiwaza. Ashiwaza são técnicas de perna, né? Então, muito conhecido aí também pelos americanos como foot sweep. Então, tudo que nós vamos falar hoje são conceitos a partir das técnicas de pernas, tá? Por que o Ashiwaza é importante na luta? Primeiramente, são poucas demandas energéticas quando eu utilizo os recursos de Ashiwaza. Vou exemplificar aqui de uma maneira mais tranquila. Quando eu faço um double leg, por exemplo, eu tenho uma demanda energética muito grande para executar aquilo ali. Então, não consigo executar muitas vezes numa luta, ou quando eu faço essa execução, para me defender, caso falhe, é muito desgastante. O Ashiwaza, as técnicas de perna, não. A gente consegue fazer isso com demanda energética menor, tendo o mesmo resultado nas projeções e ao mesmo tempo não me oferece tantos riscos durante todas as lutas. Tá? Então é um tema que eu gosto bastante de trabalhar porque eu consigo combinar técnicas de Ashiwaza com outras técnicas, também técnicas de pegada de perna. Ao mesmo tempo eu consigo utilizar contragolpes a partir do Ashiwaza e, como eu sempre digo, demanda energética menor. Quanto menos desgaste eu tenho numa luta, mais eu consigo render durante minhas competições, meus treinos e consigo ser mais técnico aí nas minhas opções, beleza? Agora eu vou explicar para vocês quais as maneiras que eu tenho de executar meus golpes de perna. São 3 maneiras básicas. Podem ser técnicas de varredura, técnicas de bloqueio e técnicas de gancho. Eu vou exemplificar com um exemplo em cada um para que vocês consigam entender o conceito a partir disso. O que seria uma técnica de varredura? É uma técnica que eu faço ele caminhar e no momento que ele caminha eu consigo varrer as pernas dele, tá? Então, mais uma vez, vou dar um exemplo numa pegada de underhook. Eu vou deslocar ele para frente e vou varrer ambas as pernas dele. Um exemplo de técnica de Ashiwaza a partir de uma varredura. Tá? Um outro exemplo, vou fazer com a mesma pegada, né, para que vocês entendam a diferença dos recursos, seriam Ashiwaza de forma que eu bloqueio. Tá? Então, mantive a mesma pegada, só que agora meu movimento não vai ser de varrer, vai ser de bloquear as pernas dele. Quando eu faço um movimento de bloqueio, é um outro recurso de Ashiwaza. Né? Nesse exemplo aqui é um golpe que a gente chama de Sasai Tsuri Komeashi. Eu vou andar para a lateral, bloqueio o pé dele e termino minha transição. Percebe-se que a pegada foi a mesma, porém no primeiro eu preciso que ele faça uma caminhada e eu acho o timing desse golpe para varrer as pernas. No segundo eu fiz uma opção que eu bloqueei a perna dele. Então quando eu bloqueio ele tropeça e acaba que a projeção acontece. E nosso terceiro recurso são golpes de gancho. Tá? Então, toda vez que eu faço um gancho, também eu utilizo minhas pernas, mas muda na nossa classificação. Por exemplo, se eu fizer um gancho entre as pernas dele, com a mesma pegada, eu tenho uma outra técnica chamada de Ouchigari. Então, classificamos em 3 tipos de técnicas. As técnicas que eu preciso do timing para poder varrer, as técnicas que eu utilizo como bloqueio, que ele tropeça para poder a projeção acontecer, e as técnicas que eu faço ganchos para poder finalizar minhas projeções a partir daí. Então essas são as nossas 3 divisões básicas. É importante entender esse conceito porque tudo agora no curso a gente sempre vai utilizar esses termos, varredura, bloqueio ou gancho, beleza? Koshiwaza são mais conhecidas como as técnicas de quadril. Então, por que as técnicas são chamadas de quadril ou de braço? Elas são divididas pela maior ênfase que eu faço na realização da técnica. Então vocês vão prestar bastante atenção que durante esse curso, todas as técnicas, a força maior gerada de desequilíbrio e projeção vão ser feitas com o meu quadril. Então, para poder ilustrar um pouco mais isso, para que vocês entendam quando isso acontece, eu vou mostrar algumas didáticas em relação a isso com um parceiro. Tá? Então, uma técnica bem comum seria um ogoshi. Quando eu abraço a cintura do meu adversário e levanto ele com o meu quadril, percebe-se que a maior força de incidência é do meu quadril para a projeção acontecer. Tá? Se eu fizer, por exemplo, um arm drag, chego numa situação de um body lock das costas, quando eu faço uma situação que eu ergo ele com o meu quadril, por exemplo, para fazer um suplex ou qualquer outro tipo de movimento, a maior incidência de força é do meu quadril. Então a gente vai trabalhar com diversas pegadas e diversas formas de chegar a situações que a gente usa o quadril para fazer as projeções, mas para que vocês entendam o porquê da divisão, é sempre a incidência maior ser de força do quadril. Para quem acompanhou o curso anterior, né, a gente falava de Ashiwaza. Então quando eu, por exemplo, fazia uma varredura no pé dele,
a maior incidência de força era das minhas pernas, então por isso que a gente tinha uma outra classificação, tá? Então, mas para que todos entendam as divisões, quando a gente fala de coxa e asa, são sempre forças geradas pelo quadril. Nesse instrucional especificamente nós vamos falar sobre Sutemi Uasa. O que é Sutemi Uasa? Sutemi Uasa são chamadas técnicas de sacrifício. E o que denomina uma técnica de sacrifício? É quando eu preciso, como o nome diz, me sacrificar. Eu preciso me jogar ao solo para jogar meu oponente. Então tem muitas técnicas que eu preciso me projetar de costas ao solo para que a projeção do oponente aconteça. Então casos como Sumigaeshi, Yoko Sumigaeshi, Tomoe Nage, né, Tawara Gaeshi, são várias técnicas que eu preciso me projetar ao solo para que o adversário seja projetado. Então, nós conseguimos colocar isso em vários momentos na luta, desde momentos que a gente está atacando, desde momentos como a gente está contra-atacando. Então, o curso vai se basear nesse universo de técnicas. Nos outros cursos nós falamos sobre metodologias de outros tipos de técnica e como a importância e o que a gente quer é ter instrucionais sobre cada modelo possível de técnica, a gente veio, né, com a proposta de um instrucional de Sutemi Uasa, né, para que você possa enriquecer, né, seu universo aí de judô adaptado para o no-gi. Então, Teuasa são técnicas que a gente utiliza os braços como predominância para poder projetar, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de algumas técnicas para vocês enxergarem o que seria o Teuasa e o porquê da classificação, beleza? Então, em uma situação, por exemplo, que eu faço um double leg, se vocês analisarem, eu estou utilizando os braços, né, como principal recurso para a projeção acontecer. Então, por isso a gente classifica como uma técnica de Teuasa, né? Uma outra forma é quando eu chego em situações de single leg, a gente já tem o recurso dos braços para poder a projeção acontecer. Então, diferenciando um pouco de outro grupo de técnicas para que vocês possam visualizar, se eu fizer, por exemplo, pode avançar essa perna, se eu fizer uma pode deixar no chão. Se eu fizer uma varredura, eu tenho uma incidência, né, principal do recurso da perna para poder fazer a projeção. Então a gente classifica como uma técnica de pernas, a Shiwasa. Quando eu tenho a incidência maior dos recursos das mãos para a utilização da técnica, por exemplo, um Kataguruma, né? Eu estou utilizando totalmente os meus dois braços para essa projeção acontecer. Por mais que eu utilize outras partes do corpo, tem uma predominância de movimento que necessita dos braços para poder a projeção acontecer. Por isso a gente classifica como golpe de Teuasa. Tá? Então esse instrucional vai ser todo baseado em técnicas que eu utilizo os braços para poder acontecer os recursos da projeção. É claro que existem técnicas que eu utilizo o braço e outras partes do corpo ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu chego numa situação de single leg e faço uma varredura, aqui já são uma combinação de dois tipos de técnica diferente. Uma combinação a partir de um single leg, de técnicas de braço, e um complemento com técnicas de perna. Tá? Então, nesse instrucional, vocês vão ver bastante situações em que a gente utiliza os braços e combinação dos braços com outros membros do corpo para a gente poder concluir todas as projeções, beleza?